voar é 100% seguro? Não, não é. Mas certamente é mais seguro que viajar pelas rodovias brasileiras. O que se discute é quanto é seguro viajar de avião. Esse é o tema deste Espaço Aberto com o deputado Jonas Donizete, PSB São Paulo, presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, e com o coronel aviador da Reserva, Marcelo Heckscher, mestre em Ciências Aeroespaciais. Nós convidamos para participar deste programa um representante da ANAC e da Secretaria de Aviação Civil, mas eles não aceitaram os nossos convites. No último domingo, o Fantástico mostrou, numa reportagem de Valmir Salaro, perigos nos céus do Brasil, contestados em nota da Força Aérea Brasileira, o que mostra que a aviação brasileira continua sendo uma área de muita polêmica. A falta de atenção de controladores é apontada como uma das causas de uma das piores tragédias da aviação brasileira. O choque entre um jato Legacy 600 e um Boeing da Gol, em pleno ar. Enquanto o número anual de voos passou de cerca de 1 milhão para 1,5 milhão em 5 anos, o de controladores de tráfego aéreo continua praticamente igual, 3.100 profissionais. No meio da discussão, vamos embarcar em cerca de 1,5 milhão de voos neste ano. Nós, brasileiros, estamos no meio dessa discussão. E para abrir a discussão, eu vou perguntar a um especialista, coronel aviador, depois do choque entre o Legacy e o Boeing nos céus da Amazônia, nós brasileiros que viajamos de avião, ficamos com o pé atrás sobre o controle aéreo. O quanto é seguro viajar pelas aerovias brasileiras? Bem, Alexandre, o controle aéreo é seguro. O que se discute e o que veio dessas discussões é uma discussão sobre a desmilitarização do controle do Sim, eu ia perguntar por aéreo. que um sargento ou um cabo da Força Aérea tem que operar obrigatoriamente Não obrigatoriamente. esse equipamento, e aí eles ficam até com um salário menor. Não obrigatoriamente, mas o que acontece é que o sistema de controle do espaço aéreo não é o controlador, não são os 2.500, 2.700 sargentos. Hoje, para se ter uma ideia, cerca de 40% dos sargentos da Força Aérea Brasileira estão dedicados ao controle do espaço aéreo. E não são controladores, são eletromecânicos, são eletricistas, são meteorologistas, são despachantes de sala de tráfego. Coronel, aí eu comparo com controladores nos Estados Unidos e fico com medo. Por que o senhor fica com medo? Porque não são especializados como eles, não ganham o que eles ganham. Não, eles não fazem controle de tráfego aéreo. É que esse sistema não funciona com o controlador. Esse sistema funciona com quem faz os mapas, com quem mantém os radares operando, com quem mantém as aparelhos de telecomunicações operando. Não, então, desmilitarizar o controle do espaço aéreo brasileiro, o controle de tráfego aéreo, não é vestir farda ou vestir terno no controlador. Sim. É muito mais do que isso. Então não é uma discussão para ser levada por meia dúzia de controladores de tráfego, por 2.500 controladores de tráfego. Eu concordo perfeitamente. Você falou em ganhar pouco. O controlador de tráfego, ele ganha pouco como sargento e muito pouco como controlador. Agora, coronel, aproveitando, eu falei em Estados Unidos, no céu dos Estados Unidos há milhares de aviões, né? Aqui é uma coisinha de nada comparado com os Estados Unidos. Por que aqui fala-se que há perigos no céu e lá conseguem administrar? Mas quem fala que há perigo? Os controladores que se aproveitaram daquele acidente do Gol e resolveram fazer uma manifestação para conseguir uma posição melhor salarial, porque aquilo foi uma posição para conseguir melhor salário. Porque falar em determinadas coisas no espaço aéreo brasileiro não existe buraco negro. Qualquer lugar do mundo existe os que eles chamam de buraco negro, ou seja, áreas que não têm cobertura efetiva radar. Porque o radar ele tem um horizonte radar. Agora,
O número de radares que nós temos hoje no território nacional cobre todo o espaço aéreo brasileiro acima de 20 mil pés, que é onde voam as aeronaves comerciais. Eu não entendo o buraco negro. Deputado, em geral, os deputados não são especialistas em aviação. Por que estão tratando de aviação nesse momento? Investigando, pesquisando, ouvindo? Alexandre, você na abertura, você falou que é o que o país está vivendo. O Brasil tem uma dimensão continental, estradas em más condições de uso, então era de se esperar que a aviação, principalmente a aviação regional, crescesse bastante, né? O que está acontecendo no Brasil agora, principalmente o momento econômico que o país vive, a economia interna forte, nós temos polos... Tomara que continue, né, com essa crise mundial. Os polos metropolitanos se comunicam entre si. Então, a maioria das viagens, você vê que um grande problema que tem nos aeroportos hoje é estacionamento. Nós temos a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, nós estamos fazendo uma varredura nos 3 aeroportos que são chamados aeroportos da Copa. Hoje, a infraestrutura dos terminais deixa muito a desejar. A pessoa que vai, por exemplo, fazer uma viagem de negócio, ela encontra uma dificuldade tremenda de estacionar o veículo dela para pegar o avião. Já começa daí. Então, esse aumento que se tem... É problema de estacionamento de automóvel e de estacionamento de avião. Do pátio das aeronaves também, que é muitas vezes o que ocasiona atrasos de voos e também o excesso de pessoas que ficam no terminal. E até o não uso de aeroportos alternativos, porque às vezes tem um problema de mau tempo. Os aviões são desviados para outro, não conseguem pousar porque não tem lugar onde ficar. Isso é uma outra questão que nós precisamos. Por exemplo, o aeroporto de Campinas, o aeroporto de Viracopos, que estava sendo subutilizado, agora ele já está tendo um volume de passageiros até excessivo ao que ele suporta. Por quê? Porque deslocou-se para Campinas parte da aviação regional que ficava em Congonhas e em Cumbica. Então, nós precisamos aproveitar melhor também esse espaço geográfico dos aeroportos pelo Brasil. Essa comissão que cuida também de desportos está de olho na Copa. Como é que o senhor está vendo isso? Com otimismo, os aeroportos vão dar conta? Olha, dos aeroportos que nós já visitamos, que foram 6, e muitos deles concentrados na região Nordeste, eles têm hoje uma estrutura que não mudaria na questão da Copa. Ou seja, a previsão de passageiros até 2014, os terminais, vou dar um exemplo aqui, Recife e Fortaleza, eles teriam uma condição plena, é só ter algumas adaptações. Qual que é o problema? Nós fizemos uma audiência pública com as companhias de aviação e um dos presidentes falou algo que eu acho que é importante a gente registrar. O aumento de demanda de usuários em aeroportos está crescendo numa proporção que praticamente nós estamos tendo uma Copa do Mundo a cada 3, 4 meses. A gente está tendo, Alexandre, uma mudança de modelo. Isso é importante registrar. Nós vamos ter agora no final do ano a concessão de 3 aeroportos, Campinas, Brasília e Guarulhos, né? A modelagem disso ainda vai ser apresentada para a sociedade, como isso vai se dar, mas eu acho que é um novo modelo na parte da aviação comercial. Como é que o senhor vê, coronel, a responsabilidade da ANAC? Vou dar um exemplo. Os regulamentos brasileiros de homologação de empresas aéreas, né, os RBHA, né, 121, por exemplo, homologa empresas aéreas de linhas aéreas. Nós temos algumas exigências para os cargos que vão compor uma empresa aérea. Se você é dono, quer montar uma empresa, quiser montar uma empresa aérea, você não pode indicar qualquer um para ser o seu diretor de operações. Não, você tem que designar uma pessoa que tenha a experiência e que tenha a qualificação necessária para aquilo. Óbvio, tem que ser do ramo. Tem que ser do ramo. O diretor de manutenção, o gerente de manutenção. São cargos eminentemente técnicos. Exatamente. E na ANAC, não? Uhum. Na diretoria da empresa que gerencia todo esse sistema da aviação, não? Acredito que uma das mudanças que esteja sendo feitas é essa. Pode entrar qualquer pessoa para ser diretor da ANAC? Pode entrar uma pessoa que só conhece avião de entrar lá dentro, de viajar e aí o que acontece é que acabam, por exemplo, com
aeroclubes nesse país, que são lugares ou eram lugares de formação de piloto. Aonde? Hoje, existe alguma escola de formação de piloto hoje aqui no Brasil? E no mundo inteiro há demanda de piloto? Existe demanda no mundo inteiro, né? Essa questão de formação, vamos dizer, não vamos falar em Rio e São Paulo. Eu quero saber um indivíduo que mora em Belém, ou mora em Macapá, mora em Taguatinga, mora no interior do Rio Grande do Sul. Ele quer ser piloto, ele se forma na cidade dele, ou próximo da cidade dele, ou tem que ir para uma grande capital? Para voar numa escola pagando um dinheiro alto? A demanda existe, a formação não existe. Vão fazer o quê? Vão chamar pilotos estrangeiros? Que estrangeiros virão? Que estrangeiros? Os americanos? Não. Os alemães? Não. Não. Vão vir aqueles que estão interessados em ganhar o que se paga aqui. Nós vamos falar agora com um piloto que não está aqui no estúdio, porque está sentado lá na cabine de comando de um Airbus, né? Ele é piloto da TAM, é o Márcio Branco, autor desse livro, um livro cheio de revelações a respeito do espaço aéreo, mas depois do intervalo. O Espaço Aberto volta a discutir segurança de voo. O comandante Márcio Branco, nesse livro, e ele está nesse momento voando em algum Airbus nos céus do Brasil, considera que são menos seguros. Ele fez uma lista de 10 aeroportos que são os seguintes, pela ordem: Congonhas, em São Paulo; Santos Dumont, no Rio; Navegantes, em Itajaí, Santa Catarina; Caxias do Sul, Rio Grande do Sul; Campina Grande, na Paraíba; Vitória, no Espírito Santo; Ilhéus, na Bahia; e Joinville, em Santa Catarina. Ele diz que essas pistas exigem mais atenção, mais cautela e mais destreza do piloto. Sobre Congonhas, ele escreveu o seguinte: Congonhas é um aeroporto crítico, não tolera erros. Pousar em Congonhas é como pousar em um porta-aviões que navega num mar de concreto e asfalto. Coronel, o senhor já pousou em porta-aviões. Como é que é pousar em Congonhas? A diferença é que no porta-aviões tem um cabo e um gancho no avião que me segura. No Congonhas não tem, aí acontece como aconteceu com aquele avião da TAM. E como os dois não têm área de escape, no porta-aviões eu paro, Congonhas eu caio na avenida. Olha aqui o que diz o comandante Márcio Branco: apenas pintar áreas de escape no asfalto e dizer que tudo está equalizado e resolvido sem tratar dos aviões, do tamanho dos aviões, é criar uma grande mentira, uma grande ilusão coletiva. É imperativo reduzir o tamanho dos aviões que ali estão operando ou efetivamente aumentar o tamanho físico real das pistas. Caso contrário, o que ocorreu com Airbus voltará a ocorrer. Como piloto, como é que o senhor analisa essa frase? Existe a possibilidade, existe, porque uma das panes que se prevê é entrar além do pouso de toque previsto e o piloto teria que arremeter. Agora, se o piloto não arremeter, se a aeronave tiver um problema e ela for obrigada a permanecer na pista e não tiver espaço para parar, aonde ela vai parar? Vai parar na avenida, não tem solução. Aí ele sugere, se não for mexer na estrutura das pistas, tirem de Congonhas os aviões com mais de 100 assentos. Aí sim o avião virá para o pouso com peso e velocidade mais baixos. Dessa forma podem reduzir a área útil de pouso e criar área de escape. Eu acho que é uma solução, apenas nós teríamos que analisar perfeitamente qual a curva de performance dessas aeronaves para pouso, para poder então dizer se a aeronave de mais de 100 assentos, de 120, isso vai depender do peso da aeronave. E quem é que decide isso? É a ANAC? Quem decide o que pode operar lá não é a própria... O tamanho do avião. O tamanho do avião, o peso de pouso é a carta de performance da aeronave. Se estiver dentro da carta de performance do fabricante para aquele comprimento de pista, pode pousar. O problema de pista de área de escape
é outra coisa, porque o avião não foi feito para varar a pista. A varar a pista é uma contingência de emergência. Chegar à conclusão que esse acidente é provável de acontecer novamente, a solução não vejo outra a não ser realmente produzir uma área de escape. Como produzir uma área de escape é a solução que o comandante dá aí. Japoneses e chineses fazem aeroportos dentro do mar. Fazem, extensão. Será que a gente não pode fazer num mar de concreto? Até poderia ser. Até poderia ser. Fazer um alongamento da pista de concreto, como o aeroporto de Macau, por exemplo, é assim. Deputado, o senhor certamente, com frequência, pousa em Congonhas. O senhor está ouvindo essa discussão técnica aí, o que o senhor acha disso? Olha, eu acho importante, Alexandre, eu não subestimo a avaliação técnica, mas é o que você falou, não só eu, como milhares de pessoas se utilizam desses aeroportos. O que a gente tem que abordar nesse assunto? A localização geográfica desses aeroportos, elas não foram constituídas para ser aeroportos dentro de cidades. As cidades foram crescendo, adensando de maneira típico de Congonhas. De maneira desorganizada e ficou incrustada no aeroporto. Agora, existe hoje a preferência dos passageiros de descer em aeroportos mais centralizados e a preferência das companhias aéreas também para atender os seus clientes nesse sentido. O que a gente tem que fazer? Qual seria uma solução para isso? É você ter meios de transportes alternativos, como é o caso do trem de alta velocidade que está se discutindo, que é um meio de transporte que para em regiões centrais, para que os aeroportos possam ser deslocados para áreas um pouco mais afastadas. Eu acho que a solução seria essa. Agora, porque em Congonhas mesmo, é uma missão de engenharia difícil você produzir um alongamento de pista em Congonhas. A gente chama os chineses, os japoneses que fazem isso em semanas. Nós temos ótimos engenheiros brasileiros, então, mas faltando... é uma questão que envolve discussão com saber população. o custo-benefício disso, se realmente vale a pena fazer esse tipo. Porque nós estamos num país que faria uma duplicação da ponte lá em Porto Alegre do Guaíba, 40 vezes mais cara que os chineses fizeram a ponte de 40 quilômetros sobre o mar, né? Agora, deputado, eu gostaria de perguntar para o senhor já embarcou depois da reforma no Santos Dumont, no Rio de Janeiro? Já embarquei. Ficou lá na sala de espera nova com aquela cúpula? Fiquei. Conseguiu entender alguma coisa que saiu nos alto-falantes? Não, esse é um outro problema. A orientação para o passageiro, ela é muito deficitária e isso acaba causando também transtorno nos aeroportos. Não é só Congonhas. A minha cidade... Lá em Santos Dumont, a gente tem que entrar no banheiro para conseguir entender, porque a reverberação lá, o som batendo em tudo que é lugar, a gente não consegue entender nada, mistura. E você que é da área de comunicação sabe, uma comunicação mal interpretada é pior do que uma ausência de comunicação. É verdade, então, confunde. Campinas, por exemplo, a minha cidade de origem é Campinas. Lá o aeroporto, ele, além de todos os problemas de excesso de passageiro, está também com esse problema de não haver uma orientação adequada. Levando em conta, Alexandre, que os usuários que estão se utilizando de aeroportos pela primeira vez... Isso eu já vi em voos que eu estive, em que o presidente da companhia faz a pergunta, quem está viajando pela primeira vez? Muitas pessoas levantam a mão. Então, aquela pessoa não é um usuário habitual dos aeroportos. Ele não está acostumado com a rotina do aeroporto. Então, precisa também de ter uma explicação, uma orientação de uma forma mais didática para esses novos usuários de aeroportos. Agora, faltou a gente discutir pista. Eu lembro, no mínimo 20 anos, de comandante que me convida para vir na cabine e disse, você vai ver a buraqueira da pista, não só da pista de pouso, mas da área de estacionamento, o avião vai sacudindo o tempo inteiro e eu tenho depoimentos de comandantes em que há certas irregularidades na pista que jogam o avião para cima. Pista do Galeão, pista 10, depois de reformada há menos de 2 anos, a aeronave na corrida de decolagem começa a balançar, a pular. Em determinado momento ela sai de cima. Se o piloto segurar, ela sai voando. Não precisa fazer a manobra de rotação, que é chamada. Sim, e sai voando automaticamente. E se não tiver sustentação suficiente, não, ela tem. Ela baixa de novo. Se vai voar, porque está com E a gente sabe que uma oscilação numa ponte, por exemplo, pode derrubar a ponte. Ela pode subir e descer. Isso estraga pneu, estressa a aeronave, estressa o piso da pista, estressa a tripulação e os passageiros. Isso não é consertado, porque já me falaram isso há 20 anos. Você mora em Brasília, né, Alexandre? Você anda no nosso asfalto remendado de Brasília. Meu Deus.
É a mesma coisa. Pois é, estão falando em Copa do Mundo, como é que um estrangeiro vai alugar um carro, ele vai entender que isso é pista, ele não vai entender que não é pista, nem na pista da fazenda, Não é. lá no primeiro mundo, é assim, como é aqui na capital do país. Eu conheço vários países e sempre dirijo e ando de motocicleta e realmente não é assim. O senhor é piloto de motocicleta Sou também? Piloto. Aqui eu estou sempre andando de Harley Davidson pela trepidação do asfalto. Né? Agora, Coronel, falou-se na época do acidente lá em Congonhas, do grooving, né? A raspagem da pista para formar aqueles sulcos para escorrer a água da chuva, mas a água da chuva às vezes é só desculpa, né? Não, a água da chuva pode causar um problema de hidroplanagem sério, né? Pode causar. Agora, o que acontece muito é que nas discussões sobre acidentes se vinculam fatos, porque qualquer acidente ocorre por vários fatores. Mas existem alguns fatores que nós chamamos de fatores preponderantes, que são aqueles fatores, se eliminados, o acidente não teria ocorrido. Digamos assim, uma forma simplificada de explicar o fator preponderante. Então, por exemplo, se você está voando um avião monomotor, o motor parou. Se o motor não parar, o acidente não acontece. Esse fator preponderante é que o motor parou. Agora, por que parou, são outros fatores que contribuíram para o acidente. No caso de Congonhas, o fator preponderante certamente não foi pista. Foi operação da aeronave. É o que eu ia perguntar como última pergunta, o nosso tempo está se esgotando, se o fator mais importante de segurança do avião não é chamado de tripulação. Em toda situação, o fator humano, ele é o fator que está presente em todos os acidentes. Então a tripulação não pode ser mal treinada, nem estar cansada, nem faltar reciclagem para a tripulação. Não. Isso é um fator realmente de risco. São fatores que, uma vez existentes, eles conduzem a um acidente. E isso cabe à ANAC fiscalizar e impor às companhias. Exatamente. É isso, Coronel, muito obrigado, deputado. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.